Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Adriano Guanabara, eu tenho um recado da parte de Deus, onde eu creio que vai estar iluminando você, abençoando a sua vida e sua família poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre trago mensagem aqui no canal às terças, quintas e sábados. Eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe aí o seu joinha, que participe aqui das nossas programações, ative o sininho de notificações. Sempre que colocarmos aqui uma mensagem, o YouTube vai estar te notificando, tá bom? Vamos falar hoje sobre afronta. Pois bem, e para entendermos sobre esse assunto, nós vamos meditar aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 32, onde o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, queria tomar Jerusalém, e aí ele se levanta contra o rei Ezequias, que era o rei de Jerusalém de Judá, e ele levanta pessoas para estar guerreando contra o rei Ezequias. Chega um momento nessa peleja que ele começa a insultar o Ezequias, começa a insultar o povo de Deus que ali estava, e começa de certa forma a colocar o povo de Deus, ou tentar colocar o povo de Deus contra Deus e contra o rei Ezequias. É o que nós vamos ver hoje, e vamos ver também a reação do Ezequias e do povo diante dessa questão de afronta no nome de Jesus. No verso 16 diz o seguinte: também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar o Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então, ele já tinha vencido algumas batalhas no passado, o rei Senaqueribe, e lá os povos daquelas terras serviam a deuses estranhos, não é verdade? E ele tinha vencido todas as batalhas que ele tinha lutado até o presente momento. Ele começa a falar, como diz num baianês, passar na cara do Ezequias e do povo de Deus que ali estava em Jerusalém, dizendo: assim como o Deus daqueles povos não os livraram, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos. E começa este jogo para colocar o povo. Chegou a ponto dele usar o próprio idioma do povo de Deus para insultar o povo de Deus. Irmãos, a pergunta é: como você está lidando diante das afrontas? Como você está reagindo aos insultos? Na epístola do apóstolo Tiago diz o seguinte, no capítulo 1, verso 19: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Queridos, muitas das vezes a pessoa diz que é de Deus, que é uma pessoa que sabe lidar com a situação difícil, mas quando ele é confrontado, ele quer sair em via de fatos, ele quer sair na mão com as pessoas, ele quer brigar, ele quer ficar batendo boca, e isso não resolve. Se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa que quer viver à luz da palavra de Deus, você tem que controlar suas emoções. E o Ezequias, graças a Deus, ele soube lidar com isso muito bem, diga-se de passagem, porque o tempo ia passando e o Senaqueribe ia insultando ainda mais o Ezequias, ia insultando ainda mais ao Senhor, insultando ainda mais o povo de Deus. Só que você tem que aprender uma coisa: o veneno, ele só faz mal quando você engole. Se o teu coração, se você souber guardar o teu coração das ofensas, dos insultos, você vai saber lidar muito bem e controlar muito bem as suas emoções. É fácil? Eu não vou dizer que é fácil, porque só quem está com um sapato apertado no pé é que sabe a dor que sente. Mas se você buscar a presença de Deus para a sua vida, a palavra de Deus diz que o Senhor nos ajudará em nossas fraquezas. Se em outro momento que você não conhecia Deus, que você não fazia parte
aqui deste canal, você não tinha noção destas questões, aí você agia na força do braço, agia por impulso, agia na emoção, mas agora você está tendo conhecimento da palavra de Deus. Então você tem que saber como equilibrar e controlar suas emoções. Claro que você não vai deixar de ter a sua autoridade, de usar a sua fé, nada disso, mas você tem que aprender a controlar as suas emoções diante de situações semelhantes, seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja onde quer que seja. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E o segredo está aqui. Qual foi, pastor Guanabara, a atitude que o Ezequias teve? Olha aqui, eu vou ler primeiro o verso de número 19 para que vocês possam entender. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, ao invés dele ir para cima do rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, ao invés dele aceitar aquela afronta, ele colocou tudo diante da mão de Deus. Irmãos, no Salmo 37, salvo engano, no verso 5, diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não importa a situação, entrega na mão de Deus, confia ao Senhor, os teus pensamentos serão estabelecidos no nome de Jesus. Então o Ezequias se uniu com o profeta Isaías, começaram a buscar a Deus, começaram a colocar aquela situação. Meu querido, aprenda o seguinte: Deus, ele julga a causa dos teus servos. Se você, ao invés de ficar brigando, discutindo com as pessoas, você orar e colocar diante de Deus, tenha certeza que Deus se vingará por você. Olha o que aconteceu no verso de número 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali a espada. Ou seja, porque ele orou, ele colocou a situação diante de Deus, Deus enviou lá um anjo, e o anjo de Deus destruiu ali os soldados do rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe voltou à sua terra, chegou lá, os seus próprios súditos destruíram a sua vida. Meu querido, confia no Deus que tudo pode, coloca tudo diante de Deus, não queira você ter o espírito de vingança, que isso não é de Deus. A palavra de Deus diz: minha é a vingança. Então deixe Deus estar guerreando por você. Só ore, só coloque diante de Deus. Lembra daquele louvor? Lembra? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, querido. Siga adiante, não olhe para trás. Confia em Deus. Deposite toda essa confiança em Deus. Em nome de Jesus. Certamente o Senhor Deus, ele te exaltará, assim como ele exaltou o rei Ezequias. Diz no verso 22: assim o Senhor livrou a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. Então Deus livrou Ezequias. Eu tenho certeza que Deus também, ele vai te livrar. Seja sincero, coloque tudo diante de Deus. Não adianta ficar discutindo, batendo boca com quem não deve, batendo boca com quem não tem conhecimento da verdade. O que vale é você colocar tudo diante de Deus, confiar em Deus, crer que Deus, ele vai estar guerreando por você. Versículo de número 23: e muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Depois que
ele conseguiu vencer ali pela palavra de Deus, por meio da oração. A palavra de Deus diz que muito pode a súplica de um justo em seus efeitos. Depois desse momento, o Ezequias foi exaltado. Quer ser exaltado? Ao invés de ficar batendo de frente com quem não deve, ore a Deus. Coloque ao Senhor. Nunca perca tempo com ignorante. Ore, clame ao Senhor, confia que Deus lhe dará a vitória. Em nome de Jesus. Tá bom? Um abração, guerreiro! Deus te abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Põe aqui o seu nome, para nós estarmos orando por você, pela sua família, no nome de Jesus, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal. Como lidar com a afronta? É o que você aprendeu hoje.